Sabe aquele jeitinho de ir empurrando tudo com a barriga? Você já fez isso alguma vez? Acho que sim, né? Aquela coisa de deixar para a última hora o que você tem para fazer? Pois é, essa não é uma característica exclusiva dos brasileiros, não. Que todo mundo costuma dizer, né? Brasileiro deixa tudo para a última hora, vai empurrando com a barriga. Mas não é uma característica só nossa. Isso chama procrastinação. Procrastinação. Esse é o hábito de adiar tarefas. É um comportamento mundial, viu? Uma pesquisa inédita realizada com mais de 1.600 pessoas mostra que 33% dos profissionais brasileiros afirmaram gastar 2 horas da jornada de trabalho por dia sem fazer nada de efetivo. E 52% confessaram deixar as atividades necessárias para a última hora, sim. No Reino Unido e na Austrália, os enroladores de plantão assumidos são 20% da população economicamente ativa daqueles países. É muita gente, não é? Para tentar entender o que gera a procrastinação, eu recebo aqui o Alessandro Viana, que é psicoterapeuta. Tudo bem, Alessandro? Tudo Como bom? vai? Prazer, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a presença aqui no programa. Se você quiser fazer alguma pergunta, estamos ao vivo, tá bom? manhãgazeta@tvgazeta.com.br para você se comunicar aqui com a gente. Mas tem muita gente que enrola mesmo no trabalho, né? Sim, tem aquela pessoa... Agora 2 horas é muita enrolação, não é? Sim, sim. Na verdade, Claudete, tem pessoas que realmente têm dificuldades para exercer alguma coisa. E eu costumo dizer que tem 2 perfis, né? Aquela pessoa extremamente insegura, que não se sente capaz de executar alguma função, ou o perfeccionista, que ele tem que fazer tudo tão muito bem feito que às vezes ele não acha que vai conseguir e também deixa para depois. Aí nem faz. Não faz, não faz. Às vezes é lógico, uma preguicinha, eu não sei até se dá para separar. Aquela pouca vontade, uma preguicinha, falar, eu tenho que arrumar o armário. Deixar para sábado, não é nem para amanhã, né? Outra hora eu limpo, eu arrumo e tal. Isso já pode ser considerado procrastinação? Claudete, na verdade a gente pode entender a procrastinação se a pessoa realmente ela tem dificuldade de atingir a grande maioria dos seus objetivos. Por exemplo, tem aquele dia que você vai acordar com um pouquinho mais de preguiça, o tempo como hoje está com cara de chuva, enfim, a gente relaxa um pouco mais. É normal? Normal. Tá. Mas tem aquelas pessoas que até em consultório eu ouço bastante, eu não consigo fazer nada, a minha vida gira em círculos. Quando eu vou executar alguma coisa, parece que algo me freia, não sei se é algo de energia, enfim. Não sai do mesmo lugar, não sai do mesmo lugar. Né? Na hora que eu tenho que conquistar alguma coisa, eu não me permito, eu não consigo. Aí é a procrastinação, que muita gente sofre disso. Então, são 2 aspectos, né? Os enroladores, que também é considerado, ou aquele que não sabe nem explicar o motivo de não conseguir. Exatamente. Porque uns é por preguiça mesmo, né? Todo Sim, mundo tem aquele querer, que, não é? na verdade, preguiça é bem subjetiva, né, Claudete? Lógico. Na verdade, sim, a gente tem que entender primeiro os valores de cada um. Tem aquelas pessoas que durante a infância foram extremamente abraçadas pelos pais, a superproteção, e daí quando ele tem que fazer algo sozinho, ele tem a dificuldade. Então não dá pra gente falar que é só uma preguiça, uma vagabundagem, né? É dificuldade. Sim, exatamente, uma dificuldade. E aí vai protelando também. E também aquele na infância que de repente era cobrado pelos pais e ouvia muito, você não vai conseguir, isso não é para você. Aquilo inconscientemente vai se arrastando pela vida inteira. Esse não consegue, ele não sabe por quê. Não consegue nunca, né? Bom, mas será que as pessoas conseguem dizer por quê? Ou se realmente, né, deixam para amanhã ou empurram com a barriga? Vamos ver. Às vezes a pessoa deixa de última hora para fazer as coisas e acaba se arrependendo, né? É aquele velho ditado, né? Brasileiro só fecha a porta depois de roubado, né? Não teve uma vez que eu também fui fazer algo e quando eu fui fazer algo pessoal não deu certo. Eu geralmente não deixo, mas às vezes já aconteceu e não é nada bom, acaba saindo tudo errado. Trabalho da faculdade, às vezes coisa para entregar de última hora acaba saindo tudo errado. Eu acho que as pessoas deixam de última hora porque sempre acham que vai dar tempo, que vai dar conta de fazer. E esquece que a cada dia vem mais outra coisa e outra coisa que acumula e aí nunca dá tempo, né? A questão é a má organização. Acho que a gente acaba não tendo o costume de se planejar, de se organizar. Acontecem imprevistos? Acontecem, mas eu diria que o fato da gente fazer disso um costume faz a gente acabar não corrigindo. Já perdi compromissos importantes de trabalho, pessoal, por conta disso. Eu deixei, de última hora, eu deixei uma vez para chegar no vestibular, tal de uma certa vez que eu fui prestar o vestibular e aí, como eu deixei para chegar de última hora, eu acabei entrando no portão errado, aí deu uma correria assim e acabei, quase que eu perco a prova do vestibular.
Eu acho que esse foi o mais grave, assim, que eu lembro, né? Mas, no geral, deixar para a última hora é meio complicado, né? Eu acho que a pessoa tem que se planejar, né? Porque se deixar as coisas para a última hora, acho que atrasa tudo e atrasa quem vai atender também, né? Ajudar a fazer, né? Eu acho, né? E aí, Alessandro, qual a análise? Você vê que todo mundo tem sempre uma historinha, né, de deixar para depois. Na verdade, o que eu costumo dizer, Claudete? O primeiro passo para alguma mudança é reconhecer o problema. Então, se você reconhece que a sua vida não anda, que você não consegue, você tem que procurar avaliar essa situação. E aí colocar em prática. Como a gente coloca? Se cobrando. Tem que se cobrar sim. E aí eu deixo um exercício muito simples para ser feito. Coloque no papel objetivos. Por exemplo, você falou do arrumar o armário. Essa semana eu tenho que arrumar o armário. Eu tenho até o dia X. É diferente você pensar do que colocar no papel. Escrever, No né? papel você vai estar ali se cobrando, né? E uma outra coisa, sempre procurar o autoconhecimento. Por quê? Às vezes, como eu falei há pouco, nós temos algumas crenças, alguns valores que são instalados desde a infância que vão nos aprisionando. Então é importante a gente entender, procurar uma ajuda, procurar se analisar também para ver o que me emperra. Uma boa terapia, às vezes é necessária, Olha, né? sem dúvida nenhuma. É, porque sozinho são problemas difíceis de solucionar. Agora, quais as consequências para a vida pessoal e profissional de um indivíduo como esse? Olha, o primeiro telespectador que fez o comentário, ele falou da culpa. Então imagina só, Claudete, eu preciso fazer alguma coisa, deixo para depois, na hora H, ou eu faço meia boca ou não dou conta. O que vai gerar isso? Uma insegurança, Sentimento uma baixa autoestima, exatamente. E aí fica um ciclo. Então é um ciclo extremamente autodestrutivo. É por isso que é importante a gente entender como um problema, como algo que tem que ser tratado sim, e não como uma preguicinha que deixa para depois. Tá. Agora, é verdade que pessoas que agem assim podem até desenvolver depressão? Sem dúvida nenhuma, Por quê? até por causa desse ciclo que eu falei. Então, eu me cobro, eu não consigo. Mas isso gera depressão? Sim, sem dúvida. Me sinto incapaz, me sinto incompetente. Obviamente, nós estamos numa sociedade que nós acabamos nos comparando aos outros, me sinto sempre inferior. E aí sim, eu vou me enfraquecendo e levando a um comportamento depressivo, sem dúvida nenhuma. Ou até ansiedade também, que a pessoa se cobra tanto e fica aquela agitação interna. Agora, como deve agir, então, Alessandro, você que é psicoterapeuta, a família que percebe esse indivíduo? Às vezes é a família inteira, né? Vamos falar a verdade. Mas se está acontecendo isso com o filho, ou com o marido, ou com a mulher, enfim, com algum elemento da família, como a família pode agir para ajudar essa pessoa? Claro. Muito bacana esse tema justamente para orientar também a família. O que os pais principalmente fazem? O filho tem alguma dificuldade, lá vão eles abraçar a demanda, tentar fazer pela criança. E isso não é correto. A gente tem que prepará-lo para a vida. Então, se tem uma dificuldade, primeiro exercício dos pais, cobrar, colocar regrinhas para que a criança ou adolescente consiga cumprir. Se realmente isso tem um bloqueio extremamente intenso, procurar uma ajuda, para ver qual que é o bloqueio emocional que emperra aquele desenvolvimento. E essa ajuda profissional, isso depende muito de indivíduo para indivíduo, né? Porque quando a gente fala em terapia, psicoterapia, a pessoa tem uma imagem de que, eu vou ter que ficar anos, tal. De que maneira é feito esse tratamento? E normalmente demora quanto para a pessoa voltar, né, às atividades normais, sem deixar tudo para a última hora? Obviamente que é relativo o tempo, né, Claudete? Estamos falando de seres humanos, Claro. mas tem muitas pessoas que você consegue trabalhar com uma terapia intitulada terapia comportamental, que trabalhar o padrão de comportamento. Então, organizando a vida da pessoa, fazendo com que ela se perceba e que ela mude alguns paradigmas. Então, tem casos que poucos meses a pessoa já começa a mudar o padrão e já se sentir um pouco mais em paz, mais feliz. O importante é não deixar para depois. O importante é detectar o problema, procurar ajuda. Parece que não é nada. Um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos. E, infelizmente, hoje a gente vê muito jovem assim, né? Perdido. E quando eu falo jovem, não é nem jovenzinho ainda, adolescente, 14, 15. Estou falando de jovem, então, de 27, 28, 30 anos, que não sabe ainda, né? Exatamente o que fazer na vida e fica... deixando para depois, a vida vai passando, não constitui uma família, não casou, não teve filhos, acaba sendo muito desgastante para a família e para a pessoa, não é? Claro, durante o caminho aqui eu vim pensando nessa pauta
E aí eu lembrei de alguns fatos corriqueiros. Os jovens estão cada vez mais imediatistas. Então hoje, num clique, você tem toda a informação, você tem todas as estruturas. E isso é um grande problema, porque tem situações que nós vamos conquistar através de comportamentos diários, a médio e longo prazo. Como vai lidar esse jovem? A tendência natural, esse jovem, se ele não tiver uma resposta imediata, ele deixar de lado. Então, esse tema que nós estamos citando hoje, a tendência é cada vez mais aumentar o percentual citado. Infelizmente, né? No mundo todo, porque a vida não é assim, não se resolve num clique, né? Às vezes a gente clica. É uma sementinha. Você tem que clicar a vida inteira. Alessandro Viana, muito obrigada. Obrigado, Desculpe, por ter vindo ao nosso Sempre um programa. O prazer foi meu em recebê-lo, tá?